Então, continuando o vídeo em resposta e contribuição ao perfil que tem aqui na plataforma o Guipa, que falou a respeito de uma reportagem que saiu no Metrópolis, de que 75% dos crimes contra a mulher são cometidos por homens com antecedentes criminais, né? Ou que estão cumprindo pena na rua. E essa é a parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, é interessante você ver, porque isso aqui é uma continuação do argumento, tá? Então, Gui, assim, em contribuição, né, com esse tema de diminuição de violência contra a mulher, como eu estava falando no vídeo anterior, a mulher também precisa fazer a sua parte. Nós precisamos começar a acreditar de que, sim, se o cara faz com uma, ele faz com todas. Porque não existe uma mudança de mentalidade. A lei, simplesmente, o cara ser preso, a lei simplesmente puni-lo, não faz com que ele compreenda que o que ele está fazendo é errado. Se a gente não tiver um trabalho de mudança de mentalidade, a violência ela não cessa. Então, para diminuir o feminicídio, para diminuir a violência contra a mulher, qualquer tipo de violência contra a mulher, a gente precisa adotar medidas multidisciplinares. Isso envolve a mulher, inclusive, envolve a justiça, envolve a polícia, envolve a educação, envolve uma série de coisas. Só que parece, pela minha experiência que eu tive no presídio, a gente é punido por tentar mudar a mentalidade de quem está lá dentro, sabe? Eu sofri um assédio violentíssimo, um assédio moral violentíssimo da minha coordenação e da minha direção, porque eu dava aula e eu abordava temas de autoconhecimento, de autorregulação, de autorresponsabilidade, principalmente. E na nossa lei, na lei de educação brasileira, fala que a gente tem que educar o ser humano de forma integral, o ser humano integral, né? Não é o ser humano de forma integral dele ficar de manhã, de tarde, de noite na escola, não é isso. Mas é o desenvolvimento do ser humano integral, tecnicamente, emocionalmente, psicologicamente, enfim. A escola ela tem um papel social muito grande, embora existam muitos questionamentos. Muita gente fala assim, a educação vem de casa, a escola tem que ensinar só a matéria, mas isso não é o que a nossa lei determina. E, na realidade, isso também, na prática, não é possível. Não é possível você estar com uma criança, com um adolescente, até com um adulto todo santo dia e você não influenciar no comportamento, na forma dele enxergar o mundo. Então, é uma fuga de responsabilidade falar que a escola não tem obrigação que a educação vem de casa, que a escola não tem que lidar com o comportamento dos alunos. Tem sim. A sociedade, ela é um conjunto de atores e setores e a gente precisa trabalhar conjuntamente para construir alguma mudança quando a gente quer. Só que muita gente não quer, especialmente dentro das próprias escolas. Então, assim, eu fui pesadamente assediada moralmente dentro da escola, por causa dos temas que eu abordava de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, com o objetivo de fazer com que aqueles homens que estão presos entendessem que eles não são vítimas da sociedade, que eles estão ali por causa das suas próprias escolhas, né? E aí eu volto a falar que muitos que fazem esse tipo, que têm esse tipo de comportamento, que são violentos, que cometem crimes, eles acham que eles são vítimas. Então não adianta a gente achar que é a lei, que prender, que não sei o que vai resolver. Não vai só isso. Isso é só uma parte. Só a lei, só a punição não vai. Então, o governo tem que agir, a educação tem que agir, e a mulher também tem que agir. E os homens também têm que agir. A gente fala de machismo, mas existem muitas mulheres machistas. Provavelmente você já deve ter visto, acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui já deve ter visto, aqui mesmo na plataforma tem uns perfis de homens que eles colocam algumas fotos, eles não falam nada, eles colocam fotos deles, aí coloca lá uma legenda safada na foto, uma música cafona, uma música sertaneja, alguma coisa, alguma legenda sugestiva, e aí a quantidade de visualizações e de comentários que tem de mulheres nessas fotos
É um negócio inacreditável. Então a mulher também precisa mudar a sua postura diante da sociedade, diante da vida, diante do mundo, diante de si mesma. A gente vê uma quantidade de visualizações e de comentários em simples fotos de homens. Então a mulher, ela, muitas, né? Não a mulher todas, lógico, isso é impossível, mas muitas mulheres têm uma vida, têm no centro da sua vida os homens, os relacionamentos. E a mulher que tem a sua vida centrada no homem, ela está sujeita a qualquer tipo de acontecimento ruim. Porque ela não se enxerga, ela não se protagoniza, ela não se coloca como responsável pela sua própria vida. Ela coloca sempre a responsabilidade na mão de quem? De um homem. E de que homem? Não sei, qualquer um, inclusive os que são violentos, que cometem agressão contra mulheres. Então, assim, é um absurdo que se tenha... Na verdade, não é que é um absurdo essa realidade, mas é bom que se tenha esse dado de que 75% dos homens que cometem violência contra a mulher têm antecedentes criminais. E isso nos diz muita coisa, né? São muitas camadas de informação. Um sistema que não funciona, uma educação que não funciona e uma mentalidade que precisa mudar. É uma mentalidade que precisa mudar. É a forma de enxergar as coisas e principalmente sair do lugar de vítima. Uma mulher agredida, ela é vítima naquele momento, sim, mas ela não precisa ficar se revitimando depois disso. Ela tem que se reconstruir e ela tem que não se colocar de novo. Quantas mulheres passam por uma situação de violência doméstica, de violência de qualquer natureza e ela volta? Eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo uma crítica a mulheres que permanecem por causa do medo, a mulheres que permanecem em relacionamentos violentos por ameaça, por falta de condição financeira, por uma série de coisas. Não me refiro a isso. Eu me refiro a mulheres que têm, por hábito até, se envolver com esse perfil de homem. Tem mulher, olha só, a gente teve aí o caso do Dado Dolabella, né? Todo mundo sabe que o cara é um cara que agride mulheres. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E esse cara tá sempre em algum relacionamento. Esse cara tá sempre namorando alguém. Nossa, meu cabelo tá uó. Esse cara tá sempre namorando alguém. Então, como que a gente pode falar? Ele não deve ser responsabilizado? Claro que deve ser responsabilizado, óbvio. Mas tem como a gente também fechar os olhos para as mulheres que insistem nesse tipo de relacionamento? Se a gente não cuidar de cada um a sua responsabilidade e fazer o seu papel, nós nunca mudaremos esse quadro de violência contra a mulher. Então, precisa assumir a responsabilidade, o homem, a mulher, a polícia, a política, a educação, os homens na sociedade como um todo, mas também as mulheres. Então as mulheres também têm responsabilidade, também têm que ser protagonista da sua própria segurança, do seu próprio desenvolvimento, da sua própria expansão de consciência. A mulher, ela tem que saber que ela pode sair do lugar de vítima e que ela não precisa voltar para lá. E que ela não precisa nem entrar lá nenhuma vez. Então, quando a gente tem os sinais, a gente precisa acreditar nos sinais. A gente precisa aceitar os sinais. Mas o que geralmente acontece com as mulheres, com muitas mulheres? Ela acha que com ela vai ser diferente. Então, se a mulher não sai, não sai dessa mentalidade de ter o homem como centro da sua vida, de ter relacionamento, dessa dependência emocional, ela sempre estará sujeita a ser uma vítima de violência, de agressão contra a mulher. Então, o agressor, ele é o culpado, ele tem que ser responsabilizado, mas se a gente quiser diminuir a violência contra a mulher precisa se colocar como protagonista dessa situação. Obrigada, espero ter ajudado. Se quiser me seguir, me siga, se não, não precisa não, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Um beijo, tchau.